Glória a Deus. Queridos, eu queria, sem muitas delongas por causa do nosso tempo, eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia ou ligar ela, se você tem ela aí no seu celular. Quero convidar vocês a ligar a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, no versículo 24. E deixa eu já controlar meu tempo. Já foi uns 2 minutos, então eu tenho mais 18. Amém. Amém, misericórdia? Você quer abrir? Glória a Deus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Amém. Até aqui, para a gente não se prolongar. Gente, eu gosto de teologia, então é muito difícil para mim ler o texto e não entrar nele, não falar das moedas, e não falar do imposto, do histórico, mas eu vou me segurar. O que eu quero compartilhar com vocês? Antes, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas antes de entrar no texto, eu quero compartilhar algo que Deus estava falando comigo na hora do louvor. Antes dessa quarentena, antes de toda essa pandemia, quem já é de alguma igreja, talvez o Bola de Neve, vamos colocar por exemplo, nós éramos acostumados nos momentos da oração, os pastores, os presbíteros, diáconos, virem pôr as mãos sobre nós. E Deus fazia grandes coisas, Ele faz grandes coisas por meio da vida dos seus filhos. Mas nesse tempo, isso não é permitido, por proteção, por segurança. E algumas pessoas começaram a criar algum bloqueio, crendo que se não colocar a mão sobre ela, aquilo não vai acontecer. Mas o Espírito Santo me lembrou na hora do louvor de uma passagem da Bíblia que diz que o Senhor falou para Moisés: chama os anciões e eu vou ungí-los e eu vou derramar o meu Espírito, mesmo que está sobre você, eu vou derramar sobre eles. Então Moisés chamou aqueles homens e eles compareceram. Porém, de todos que ele chamou, 2 ficaram no meio do arraial. E a palavra continua e diz que o mesmo Espírito que desceu na reunião com Moisés e com aqueles líderes, também desceu no arraial e foram avisar Moisés. Deus, Ele é um Deus presente aonde nós estamos, queridos. Muitas vezes você pode estar assistindo uma live e falando: não, mas Deus está lá onde eles estão gravando, mas não está aqui. Queridos, Ele se faz presente, o Espírito Santo se faz presente aonde você estiver. Eu creio em um tempo onde nós vamos ultrapassar entendimentos que haviam sido atrofiados na igreja. Antes, quem se lembra das cruzadas de Benihim, por exemplo, onde o cara só mexia a mão, cara, e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Nessa noite eu quero que você se abra, porque Deus, Ele vai fazer algo fora da caixa, algo incomum, algo que você não estava esperando. Eu quero que você quebre todo o bloqueio, todo o paradigma nessa noite, porque o que o Senhor tem para fazer, Ele não precisa das minhas mãos, Ele não precisa das mãos do Abraão, Ele precisa do seu coração faminto, do seu coração aberto, Ele precisa do seu entendimento clamando por Ele, porque a palavra fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade. É em espírito, mas é em razão. Então você precisa desejar isso, você precisa clamar por isso, você precisa dizer para Ele: Senhor, independente das mãos dos homens, coloca as tuas mãos em mim nessa noite, Senhor, coloca as tuas mãos em mim nessa noite, Senhor. Mas vamos voltar para o texto. Mateus 17, 24 ao 27. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas algo em comum. Pessoal do áudio, se eu não puder ir em algum lugar aqui, porque dá interferência, vocês me dão um sinal, tá? Porque minha igreja é pequena, então eles ficam assim: não vai aí, não vai ali, porque vai dar interferência. Então vocês me dão um sinal. Não sei se vocês prestaram atenção em um detalhe no texto, algo diferente que aconteceu ali. Não é o fato de cobrar imposto. O imposto do templo ele é colocado por um rei pós o rei Salomão.
e ele é cobrado ali. Então, quando eles voltam para Jerusalém, tem todo o histórico. Não é isso que é diferente. E esse também não é um imposto de Roma, que depois Jesus fala sobre dar a César. Não é isso. O diferente está na pesca de Pedro. Jesus diz para Pedro: vai e lança o... Vai e lança o... Mas Pedro não pescava com anzol. Todas as vezes que você vê Pedro pescando, tirando essa passagem, que só é relatada ali no livro de Mateus, todas as vezes Pedro está com uma rede. Pedro era um pescador de rede. Quando você fala de um pescador de rede, você está falando de uma quantidade grande. Quando você está falando de algo maior. Então, quando Jesus chega para Pedro, no encontro deles, no chamado de Pedro, ele fala: Pedro, entenda uma coisa, você vai deixar de pescar peixes, mas você vai pescar homem. Ou seja, eu não estou tirando da tua profissão, eu só estou mudando o teu foco e te alinhando com o teu destino. Mas agora você vê Jesus falando: Pedro, pega o anzol, lança e puxa. Você vai pegar um peixe, abre esse peixe, e quando você abrir ele, lá vai ter uma moeda que vale o suficiente para poder pagar o meu imposto e o seu. Vai e paga. Quando eu estava meditando nesse texto, quando eu estava orando a respeito do que o Senhor gostaria de falar comigo e com vocês nessa noite, me veio inúmeras coisas na cabeça. E o Senhor falou: não, eu quero algo simples, só fala isso e basta. Então eu comecei a meditar nesse texto e o Senhor explicou: presta atenção, Jonathan, primeiro ponto, Pedro não pescava com anzol, ele pescava com rede. Eu falei: e daí? Ele falou: e daí que a igreja está num tempo onde eles eram acostumados a lançar redes, mas está no momento de lançar anzol. Sabe o que é lançar anzol? Muitas vezes a gente acha interessante, por exemplo, tá aqui em cima, pregando, tem um monte de gente. Mas lançar anzol é, por exemplo, quando você tem que pregar para uma pessoa no seu trabalho, é quando você tem que pregar para uma pessoa na sua família, é quando você tem que pregar para uma pessoa na rua. Eu passei o dia hoje com um grande amigo meu, e ele estava me contando alguns testemunhos. Ele falou sobre um momento onde ele e um outro rapaz, um outro jovem, mudaram todo o seu percurso de trânsito para voltar em um lugar e pregar o evangelho para um homem, lançando um anzol. Quando a gente lança o anzol, a gente fala: cara, mas Pedro é acostumado a pescar grandes quantidades. Lembra daquela pesca que ele teve que chamar os caras, falou: traz outro barco, porque a quantidade é muito grande, que as redes começam a romper. Pedro era acostumado com isso. A hora que Jesus fala para ele: lança o anzol, ele falou: ô Jesus, não está fazendo sentido. Ele falou: cara, lança o anzol. Deus falou para mim: Jonathan, eu tenho tirado a minha igreja da zona de conforto. Eles estão acostumados com algo, e agora eu estou tirando eles, e isso está frustrando alguns deles. Diga para eles que não é tempo de se frustrar, é tempo de sonhar. Pedro não olhou para o peixe, ele olhou para o milagre que Jesus ia fazer. Quando ele pensa primeiramente no peixe, ele fala: cara, uma quantidade. Jesus fala: vai. Ele fala: cara, eu vou, porque sobre a tua palavra, Jesus, eu pesquei aquela quantidade, e agora sobre a tua palavra eu vou pescar um. Quando ele abre a boca do peixe, ele encontra uma moeda. Quando ele abre a boca do peixe, ele encontra uma moeda. Muitas vezes você vai pescar uma pessoa, mas essa pessoa pode ser o próximo Benihim. Essa pessoa pode ser o próximo apóstolo Rina, pode ser o próximo pastor Diogo, pode ser o próximo Abraão. Eu não sei se você está pegando o que eu estou querendo dizer, mas é algo simples. Eu não estou trazendo nenhuma revelação, um mistério grandioso. O Senhor não rasgou o céu. Ele falou: Jonathan, a igreja precisa entender que não é a quantidade, mas é a qualidade. Não é sobre o peixe que está fora, mas é sobre a moeda que está dentro. Talvez você tenha uma empresa e os negócios diminuíram. O Senhor falou: eu não preciso de quantidades de contrato, eu preciso de uma conexão para mudar a sua história. Um eunuco estava passeando numa carruagem, ele estava indo para o seu destino. Um homem que o encontrou mudou a sua história e mudou a história de toda uma nação. O eunuco está indo na carruagem, Felipe aparece, direcionado pelo Senhor. Sabe o que é incomum?
O momento que o Espírito direciona Felipe a ir por aquela estrada, ele estava vivendo um avivamento onde ele estava. A perseguição estava atrás de toda a igreja, mas é incrível quando a perseguição vem, a igreja multiplica. Quando a perseguição vem, quando a escassez vem, os milagres acontecem. Então o Espírito pega Felipe e fala: cara, por aqui, porque é tempo de pescar um peixe. Eu tenho um homem que você precisa ganhar, e esse homem vai mudar a história de uma nação. Quando você vai estudar a história do eunuco pós-Felipe, você vê o impacto que horas que Felipe teve com ele causou em toda uma geração. Talvez você esteja acostumado com uma multidão, o Senhor está falando: agora é tempo de pescar um peixe. Larga as redes, pega o teu anzol, mas preste atenção, valoriza o peixe que eu estou te dando. Tudo aquilo que você valoriza, tudo aquilo que você reconhece, tudo aquilo que você honra é aquilo que você atrai sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a quantidade do peixe, mas é a fé que você deposita na palavra de Jesus. Quando você lê o texto, ele não termina, não diz que Pedro foi e pescou e pegou a moeda e pagou. Sabe por que o texto não precisa dizer isso? Sabe por que Mateus não precisa escrever esses detalhes? Porque era óbvio que ele ia fazer. Você fala: Jonathan, mas cara, ainda não faz sentido para mim. Volta uns capítulos antes na sua casa, agora a gente não tem tempo, mas depois volta uns capítulos na sua casa e começa a ler a história. Pedro, ele vê a transfiguração, Pedro, ele vê milagres, sinais, prodígios, ele vê coisas grandiosas em quantidade, mas de repente o Senhor fala: Pedro, sabe as multidões? Deixa ela lá. Sabe a sua rede? Deixa ela lá. Sabe aqueles montes de peixe? Deixa lá. Porque eu tenho um peixe para você, mas o que você vai viver com esse peixe, ninguém mais vai viver. Quem sabe aqui me dizer quantas pessoas que pescaram depois de Pedro um peixe e encontraram uma moeda? A Bíblia não relata um que teve essa experiência depois de Pedro. A Bíblia não relata um, porque Deus tem algo singular para fazer na sua vida hoje. Deus é um Deus de coletividade, Ele fala com a igreja, mas preste atenção, vocês estão todos ouvindo a mesma palavra, mas nem todos vão sair daqui frutificando essa palavra, porque não é sobre a palavra liberada, mas é sobre o solo que recebe ela. Talvez você vai sair daqui e vai continuar murmurando: Senhor, mas olha a abundância em que eu estava vivendo antes dessa quarentena. Senhor, eu tenho sido fiel no dízimo, na oferta, mas olha, Senhor, eu perdi meu emprego, a empresa fechou, os contratos foram embora. E o Senhor está te falando: eu não preciso da quantidade, eu preciso de uma conexão, eu preciso de uma pessoa para mudar a sua história. Cara, lá em Umarama a gente teve ano passado um ano como Ministério Flame fantástico, fantástico. Como ministério, como a célula Flame, Deus fez grandes coisas em todos os batismos. A maior quantidade de pessoas vinham das células Flames, e era assim uma festa enorme, era uma coisa maravilhosa, era algo lindo de ver. Mas a pandemia chegou, nós mudamos pelo virtual, e nós vimos muitas pessoas indo embora, a quantidade diminuiu, a qualidade de alguns que ficou já não era. E eu sou líder, e o meu perfil de liderança é aquele perfil paterno, que gosta de caminhar perto. Eu me preocupo quando a pessoa sai da igreja, cara, aquilo... Tipo Pedro, cara, e a transfiguração? E a multidão? E os milagres? Peraí, o que está acontecendo? Você falou: calma, fica tranquilo, é tempo de lançar o anzol. Lança o teu anzol que você vai ver o que eu vou fazer. Lança o teu anzol e pesca um peixe. Pesca um peixe que você vai ver o que eu vou fazer. Eu quero que você pare de confiar no seu próprio braço e confie no meu poder. Deus está falando para você: ei, chega de remar, cara, deixa eu fazer. Legal, você tem habilidade com rede? Legal, Pedro, eu sei que você tem habilidade com rede, mas agora eu não quero que você use a sua habilidade, eu quero que você confie na minha palavra, no meu poder. Deus está falando: eu estou tirando você da zona de conforto, mas é para que você tenha uma experiência comigo. Enquanto você faz algo pela sua própria força, enquanto você faz algo que você tem domínio, o Senhor não consegue agir e manifestar a glória dEle. Ele vai abençoar e as coisas vão prosperar, mas é só no deserto que você prova do maná. Na terra prometida ela mana leite e mel, mas é no deserto que o Senhor envia o maná.
Muitos de nós estavam orando: Senhor, eu quero ter experiências, Senhor, eu quero viver milagres, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E então ele fala: para o sobrenatural acontecer, você precisa estar no deserto, a escassez precisa chegar na sua vida, é preciso abrir mão da rede e pegar o anzol, e então você vai ver o milagre que eu vou fazer. Mas nós não queremos sair da zona de conforto. Não, Jesus, mas, cara, eu tenho um histórico de pescar com rede, eu sei o que eu faço. Você quer pagar o imposto, Jesus? Eu vou lançar a rede, eu vou pescar, eu vou vender o peixe, a gente paga. Funciona, não funciona? Jesus já não tinha feito isso? Já não tinha feito Pedro pescar e vender os... Funciona. Ele falou: dessa vez não. Talvez, queridos, hoje nós vamos ter duas ministrações, essa que eu estou finalizando e o Abraão vai vir depois. E a gente teve a dar oferta. Cara, talvez Deus falou com você na oferta, o que você precisava hoje, Deus falou com você no momento da oferta. Talvez com você, Deus não falou na oferta, algo que tipo assim, você falou: cara, isso é para mim e tal, mas Deus está falando agora. Talvez tudo que eu estou falando não vai fazer sentido para você, porque o que o Abraão vai vir falar, vai fazer sentido para você. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para ouvir o que o Abraão vai falar. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o Senhor separou você, Ele te trouxe propositalmente para esse momento. Sabe por que eu sei disso? Porque Jesus tinha 12 discípulos e Pedro não era o único pescador. Mas ele foi o único que pescou um peixe que tinha uma moeda dentro. Não é para todos. Não é para todos. Quando você lê os evangelhos, você vê que Mateus é o único que relata aquela passagem. Por quê? Mateus era cobrador de... Então aquilo chama a atenção dele. Cara, pensa Mateus, cobrador de imposto, toda essa história acontecendo, você acha que aquilo não queimava no coração dele para ele viver? Sabe outra coisa que eu aprendo com Pedro e com os discípulos? Jesus chega e fala: deixa eu pregar no seu barco? Beleza. Acaba todo momento, Jesus fala: Pedro, vem. Ele não chama os outros. Só que o texto diz que eles foram junto. Eles escolheram, eles falaram: cara, essa palavra eu quero viver também. Eu vou colar em Pedro, porque o que ele está vivendo eu quero viver também. Pegou, né? Agora pegou aqui. Doeu em mim, hein? Eita, Jesus chama Pedro e os discípulos que estavam ali, que ainda não eram discípulos, fala: cara, se Pedro vai, eu vou também. Só que aí Jesus passa toda a história, Jesus morre. E Pedro fala: eu vou pescar. O que eles falam? Nós vamos juntos. Mas espera, Mateus nem pescava. Por que Mateus foi, vou pescar, vou também? Mas cara, você não sabe pescar. Ele reconheceu a palavra que estava sobre a vida de Pedro. Lembra o Mateus que escreveu? Foi o único que escreveu a respeito do momento da pesca de um peixe só. Ele falou: cara, se você viveu aquilo, Mateus, ouvi da boca de Jesus, ele falando que sobre você, sobre a palavra que o Senhor te deu. Pedro, os outros podem não ter chamado a atenção, mas eu ouvi a história, eu presenciei o que o Senhor fez na sua vida por meio de um anzol. Eu não sei se vocês estão pegando isso, mas, cara, tá me batendo. Não é a quantidade, não é a rede, é a disponibilidade, é a fé, é você reconhecer aquilo e você falar: cara, eu vou depositar a minha vida nisso. Jesus, é para largar a rede? A minha vida, o meu trabalho, a minha empresa é da rede. O Senhor quer que eu abra mão disso? Ok, eu vou abrir mão da rede e eu vou pegar um anzol. Eu vou abrir mão da rede e eu vou pegar o anzol. Só que muitas vezes não faz sentido, por quê? Nós estamos na nossa zona de conforto e nós não queremos abrir mão daquilo. Nós estamos na nossa zona de conforto e sair dela dói. Dói.
Se você for parar logicamente para pensar, quem vai querer viver no deserto se você tem uma terra prometida? Mas quem foi que provou do maná na terra prometida? Ninguém. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então você precisa aceitar as circunstâncias, as condições e os lugares que Ele vai te colocar para viver isso. E você precisa honrar essa oportunidade. Sim, uma oportunidade. Muitos recebem isso como tipo, é um castigo de Deus, Deus me abandonou, Deus não está olhando. Cara, não, é uma oportunidade do Senhor. O Senhor está te dando uma oportunidade nos seus negócios. Pegou, irmão? A hora que você estava contando o testemunho, cara, queimou aqui dentro. O Senhor nos tira da nossa zona de conforto porque Ele fala, chega de viver do homem, chega de viver do seu próprio braço, vai pescar um peixe e você vai ver o que eu vou fazer. Confia na minha palavra, lança o anzol. Cara, vocês precisam entender isso. Pedro não lançou o anzol por causa do mar, ou por causa do peixe, ou por causa do clima. Ele lançou o anzol por causa da palavra do Senhor. A palavra foi liberada e ele falou, Senhor, na tua palavra eu lanço esse anzol. Ele pode não pegar tanta quantidade quanto a rede, mas na tua palavra ele vai frutificar. Eu quero orar com vocês bem brevemente, então vou pedir para vocês se colocarem de pé nesse momento. A irmã que está com a blusa da bandeira, você foi para os Estados Unidos? Ainda? Já tirou seu passaporte? Então tira. O quanto antes. O quanto antes. Fecha seus olhos fecha primeiramente seus olhos. Se nesse momento algo do que eu te disse nessa palavra, isso se conectou com a sua história, isso se conectou com o que o Senhor tem feito na sua vida, se nesse momento essa palavra ela de alguma forma esclareceu algo que você está vivendo que você não compreendia, se nesse momento essa palavra ela fez sentido no seu espírito, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos diante da tua presença para te dizer, sim Deus, nós abrimos mão da rede, nós abrimos mão da nossa habilidade, nós abrimos mão da nossa história, Senhor, para confiar na tua palavra. Senhor, a partir de hoje nós queremos lançar o nosso anzol, Senhor, não na nossa habilidade, não é por causa do clima, não é por causa do mar, Senhor, mas é por causa da tua palavra. Nós queremos lançar, Senhor, lançar o nosso anzol sobre a tua palavra, Senhor. Eu quero que nesse momento, Pai, eu oro, eu intercedo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Senhor, para que o Senhor olhe para eles, Pai, esses corações dispostos a lançar o anzol, Senhor, a abrir mão da rede, Senhor, esses corações dispostos a colocar um pé, mesmo sem estar vendo o chão, Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para eles, Pai, e derrame as suas bênçãos sem medida. A tua palavra diz, Pai, que as suas bênçãos correriam atrás dos teus filhos na cidade e no campo, Senhor. Então que as suas bênçãos venham sobre a vida deles, Pai, que o Senhor possa trazer um novo ânimo, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, uma nova alegria, Senhor. Nós sabemos que tu és um Deus coletivo, essa palavra foi liberada para todos aqui, mas nós cremos que tu és um Deus de singularidade, Senhor. Então que o Senhor possa visitar agora cada um no seu íntimo, Pai, que o Senhor possa receber a oração deles, Pai, que o Senhor possa ouvir e atender a oração dos seus filhos, Pai, cada coração que está se abrindo para essa palavra, Pai, como um
um solo fértil, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, multiplicar, Pai. Faça com que eles encontrem, Pai, dentro dos peixes, Pai, as moedas que o Senhor reservou para cada um, Pai. A moeda que o Senhor tem para mim, o Senhor não tem para o Abraão. A moeda que o Senhor tem para o Abraão, o Senhor não tem para o João, Pai. Então nós cremos que é algo singular e especial para cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, entregar. Revela, Senhor, aonde é para lançar esse anzol. Revela onde está esse peixe, Senhor. Aonde está o peixe com a moeda que o Senhor separou para cada um aqui. Seja isso na área ministerial, seja isso, Pai, na área familiar, seja isso, Pai, na profissão, Pai, no trabalho, Deus. É isso que nós oramos, Senhor, a Ti nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, aleluia.